Olá para você. Gente, hoje eu quis fazer um vídeo diferente porque ontem eu tava olhando o Instagram e eu vi uma informação bem interessante que eu acho que vale muito a pena, principalmente para você que é líder de igreja, e eu vou trazer talvez essa palavra para o líder de igreja, tá? Primeiramente, não sei se vai ser um tema polêmico, mas eu acho que vale no mínimo uma discussão. Eu quero falar sobre voluntariado na igreja. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim pra mim, eu tava na igreja e tem lá algumas irmãs, normalmente são as mulheres que fazem isso mesmo, né? E essas irmãs elas cuidam, por exemplo, do banheiro, da cantina, e o pastor chamou a atenção publicamente delas, né, falando que o serviço não era com excelência. E gente, eu pensei muito sobre isso, porque eu já vi tanto isso. Olha, em 30 anos de igreja, eu não consigo. Eu acho que vale até um vídeo das coisas que eu já vi em igreja. Isso aqui é específico para igreja, tá? Mas também vale para outras coisas que não são de igreja. E aí eu fiquei pensando assim, gente, é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. E aí eu pensei assim, quando você é voluntário, você não é remunerado por aquilo. Você tem a sua vida, você tem uma vida fora ali daquela igreja, você tem família, às vezes você trabalha, você tem os seus filhos, seu marido, sua esposa, você tem outras coisas. E ali você doa o seu tempo por uma causa que você acredita que vale a pena, ou a causa do reino, das vidas, das pessoas, enfim, cada um vai avaliar o seu coração. E aí, o que eu diria até para você que é líder, sabe? Eu acho que toma muito cuidado com esse tipo de comentário que você faz na sua igreja. E, gente, antes que alguém pense assim, ela tá falando com alguém? Não tô. Porque eu já vi isso também em outros lugares, em outras igrejas que eu já visitei. E isso sempre me incomodou. Eu já fui em igreja, por exemplo, que no meio ali do culto, o pastor, tipo, foi grosseiro, assim, né, com a equipe de mídia, por exemplo, no meio ali do público. Eu achei aquilo, assim, um desrespeito enorme, sabe? E eu falo isso em amor porque eu penso assim, primeiro, as pessoas estão ali porque elas acreditam numa causa, elas querem fazer parte e elas querem fazer com amor. E a gente não pode exigir daquela pessoa um compromisso, sabe? Olha, tipo, você tem que estar aqui, tipo, das 9 às 18, como se fosse um horário de trabalho, como numa empresa. Porque, primeiro, é um trabalho voluntário, não existe vínculo empregatício ali. A pessoa ela vai dar o tempo que ela tem disponível. Para o voluntário, para a pessoa que é voluntária, o que eu diria? Faça algo na igreja ou onde você está, assumindo o tempo que você pode dar conta. Não é legal também quando você assume um trabalho voluntário, seja o que for, e as pessoas montam uma escala ali, né? Tipo, contando com você, e você falta, e você não tá lá, você não dá satisfação, você não aparece. Isso também não é uma postura assim legal, sabe, gente? E aí eu diria até uma postura no sentido social, né? Porque o dar satisfação quando você se compromete com alguém é o mínimo que a gente deve fazer, independentemente de você ser voluntário ou não. Mas você que é voluntário numa igreja, se você trabalha ajudando a lavar um banheiro, na área de música, com as crianças e tudo mais, se você vê que o tempo que a igreja pede para você vai ser um tempo que vai comprometer outras coisas na sua vida, primeiro, nem assuma compromisso. Mas se você assumir o compromisso, faça da melhor forma, faça de coração. Porque é um trabalho voluntário, você não está recebendo para fazer aquilo, entendeu? Então faça de coração para que as pessoas possam contar com você como uma pessoa assim, ponta firme. Tipo, posso contar com ele porque eu sei que ele não vai me deixar na mão, né? Isso ajuda muito o líder também, quando ele não tem pessoas ali o suficiente, às vezes ele precisa de mais pessoas para ajudar em algumas tarefas que uma só pessoa não daria conta, e isso ajuda ele a se organizar. Então esse é o lado que eu diria para você que é voluntário. Para o lado do líder do trabalho, da igreja, enfim, eu falaria, cuide bem dessas pessoas também. Porque as pessoas elas vão dar, como eu disse no começo do vídeo, o tempo que elas têm. Não chame atenção no público. Gente, eu acho isso muito feio, é desrespeitoso. Isso eu vou dizer para todos os líderes que fazem isso, tá? Não é legal. Se a pessoa fez
Por exemplo, ela lavou um banheiro, mas na sua concepção aquele banheiro não tá limpo, na sua concepção, porque na dela pode estar, mas às vezes na sua concepção não tá limpo. Ok, chama a pessoa depois num cantinho, fala, olha, eu fui usar o banheiro e percebi que ele não estava tão limpinho porque aconteceu isso, eu percebi que tinha uma sujeira assim. Fala em amor, gente. A pessoa não tem a menor obrigação de estar fazendo aquilo, não tem, não tem. E se você acha que o trabalho dela tá ruim, vai você e faz. Sério, eu vou dar letra bem assim, entendeu? Agora, também, o que acontece? E aí eu vou falar para os dois lados, tá? Voluntariado, né, para quem é o voluntário e para quem é o líder do trabalho. Se você quer pessoas voluntárias na igreja, eu sinceramente recomendo fortemente que você faça um termo de voluntariado. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas podem pensar assim, ah não, Jaque, isso que você está falando é um absurdo, porque é para o reino, é para as pessoas, a gente faz isso para Deus. Gente, sim, e deveria ser dessa forma, mas eu já fiz alguns vídeos aqui, assim, até falando sobre o sistema, assim, hoje as igrejas, na grande maioria, elas vivem um sistema religioso, não é mais aquela coisa assim de o Senhor agindo aqui e tudo mais, sabe? Não é, não é. A gente precisa ter o discernimento disso e por isso eu recomendo fortemente você ler a sua Bíblia todo dia. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é, faça um termo de voluntariado. O que está acontecendo e por que eu estou fazendo esse vídeo de acordo com o que eu vi ontem no Instagram? Existem muitas pessoas entrando com processos contra igrejas, requerendo vínculo empregatício. Por quê? Era requerido delas que elas ficassem ali, vamos supor, um domingo inteiro, cumprindo lá uma jornada, enfim, elas acabaram entrando com esse recurso, pedindo na justiça um vínculo empregatício. E teve igreja que perdeu, por quê? Porque ela não teve o termo do voluntariado, sabe? É um assunto polêmico? Eu acho que até é, pensando assim, quando a gente já entra num ponto de lei, né, de lei brasileira. Mas eu acho, gente, que a gente vive tempos em que as pessoas hoje elas estão espertas, elas não são bobas, não são. E eu acho que os dois lados precisam se precaver, sim, sabe? Não deveria ser assim, essa é a verdade, não deveria. Mas, infelizmente, o coração do homem é um coração corrupto. Eu fiz uma leitura esses dias, inclusive, sobre isso, no livro dos Salmos, né? Deus procurando ali no meio ali entre os filhos dos homens, alguém que buscasse a Deus, né? Alguém que tivesse entendimento, porque a corrupção era muito grande. Então, quando a gente fala, assim, em termos de corrupção no país, nas igrejas e tudo mais, eu sugeriria fortemente que as igrejas tivessem um termo de voluntariado. A pessoa quer fazer alguma coisa, quer ser voluntária, então faça um documento onde os dois estejam de acordo com aquilo, e aí a pessoa ela vai se comprometer com aquilo que ela pode, e a igreja fica resguardada, sabe? Eu pelo menos eu penso nesse ponto. Você pode falar para mim, já que você é pastora de igreja? Não, gente, não sou pastora de igreja, não sou. E por um lado, graças a Deus por isso. Mas eu falo isso, gente, porque assim, eu não acho legal muitas vezes a postura da igreja em relação à pessoa voluntária, querendo dela uma postura quase CLT, quando não tem, aquela pessoa não tem obrigação, mas eu também não acho certo quando o voluntário ele se propõe a fazer algumas coisas na igreja e ele mesmo não dá um mínimo de satisfação. Os dois lados, para mim, estão errados, sabe? Então, eu acho que, assim, eu sempre falo, assim, para quem trabalha comigo, eu falo, gente, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Conversa, senta, alinha, coloca ali as expectativas na mesa. Olha, a igreja ela precisa de pessoas assim. E a gente tem a nossa dinâmica de atividades que requer esse tipo de tempo. Você coloca na mesa, olha, mas a minha dinâmica de vida é essa. E aí você mesmo avalia, sabe? Tipo, vou dar conta, podem contar comigo, vou dar conta, vai ser uma bênção. E tudo bem, eu acho que no final o que tem que prevalecer é o respeito e a paz. Tem que haver a paz para os dois lados e o respeito com os dois lados. Então, você que é pastor, que você vê que alguém não fez um serviço no seu ponto de vista que poderia ter sido melhor, por favor, em nome de Jesus, nunca, mas nunca chame atenção no público, sabe? Aí você pode falar, mas quem é você para falar assim comigo?
Eu sou uma serva de Deus que eu leio a Bíblia, estou lendo a Bíblia todo dia, e à medida que eu vejo a palavra de Deus, mais eu tenho certeza que o que Deus quer é que as coisas sejam de uma forma respeitosa e organizada. Se você não concorda com a forma que a pessoa tem apresentado um trabalho de voluntário, chama em amor, conversa, sabe? Se for o caso, se desculpe, sabe? Reconheça que você foi ríspido e mantenha ali um ambiente abençoador, tanto para você quanto para aquela pessoa. Mas nunca exija dela uma coisa assim que ela, primeiro, não é obrigada a dar, e nunca chame atenção em público. Chama num cantinho, converse em paz, se alinha, o negócio resolve ali, ok. Gente, por causa dessas coisas, assim, de chamar atenção no público ali, né, diante das pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu nunca vou pisar numa igreja. Olha o que o pastor faz com o fulano. Se ele faz assim com fulano que trabalha aqui como voluntário, por que eu vou estar aqui? Então, a forma que a gente lida com as pessoas, a forma que a gente cuida das pessoas, não é o que eu falo, não, sabe? É a forma que eu trato. A tratativa com as pessoas, gente, fala muito mais alto do que qualquer pregação que você for levar no púlpito. Então, trate bem as pessoas, porque a forma que você trata, as pessoas, elas vão olhar isso, elas vão querer ali fazer parte daquele grupo. Lembre-se sempre de Atos 2, né? Ali quando os apóstolos, ali na formação da igreja, a gente tem leitura aqui no canal, inclusive, de Atos, o amor que eles tinham uns com os outros, o cuidado que eles tinham uns com os outros, as pessoas vendiam seus bens para suprir a necessidade uns dos outros, tamanho amor que existia, que quem estava de fora queria fazer parte, porque todos eles começavam a cair na graça do povo. E é isso que, eu acho que é muito sobre isso, gente. É muito sobre como a gente se ama, a gente se cuida. Essa é a mensagem mais forte que a gente vai transmitir para quem está do lado de fora. Às vezes a pessoa ela quer conhecer Jesus, ela quer caminhar com Jesus. Às vezes é uma pessoa que é solitária, ela quer viver uma vida em comunidade. E esse carinho, essa tratativa uns com os outros é o que vai fazer ela tomar essa decisão de estar junto com a gente. Agora, não espere que, assim, chamando a atenção no público, né, ali para quem quiser ver, que isso vai haver algum tipo de sucesso. Na minha opinião, não vai. Agora, gente, eu vou falar de mim assim agora. Eu já passei por isso poucas vezes, eu era bem jovem na fé e eu sempre deixei pra lá e nunca falei nada. Mas hoje, mais velha, assim, quando eu vejo essas coisas, nunca mais aconteceu, graças a Deus. Mas se acontecesse, eu ia chegar junto. Eu ia chegar e chamaria a pessoa no canto. Já precisei fazer isso, tá? Assim, de certa forma, a ideia não era nem confrontar ninguém, mas assim, trazer um incômodo, falar pra pessoa, olha, não gostei disso, não foi legal. Falar. Tem que falar assim. Às vezes também o líder, o pastor, ele não tá num bom dia, às vezes aconteceu uma coisa ruim. Enfim, pode ter acontecido várias coisas que justificaram a forma como ele falou com alguém. Mas se isso, assim, aconteceu, se, por exemplo, um líder foi ríspido com você e não foi legal, e você tá com aquilo dentro do coração e tá pesando, chama no cantinho e fala também, se acerta, mantém um ambiente de paz e de amor. E você, pastor, você líder, trata as pessoas com carinho. Esse é o recado do vídeo. Trate as pessoas com carinho. Elas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas. Elas não precisam de mais uma pessoa ali apontando o dedo na cara delas, falando que o trabalho delas é horrível. Elas não precisam disso. Mas elas precisam, no mínimo, de amor e de respeito. E eu acho que isso é o ambiente que a igreja tem que oferecer para todos nós, tá? Tanto para pastor, quanto para quem é membro. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu não sei se faz sentido para você, se você já passou por isso. A minha ideia aqui não é polemizar nada, mas eu acho importante trazer alguns pontos, porque a gente tem que sair da bolha, sabe, gente? A gente tem que enxergar as coisas como elas realmente são. E dentro da Bíblia, o que a gente pode fazer para que aquilo continue sendo bênção na vida de todos nós, para que as pessoas de fora também queiram o nosso Jesus, queiram esse evangelho, queiram estar ali vivendo a palavra de Deus também. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.